processos de restauração ou de preservar esses arquivos dos anos 2000, que começa a ser uma mídia mais digital, e aí são arquivos que se perdem muito mais fácil, as betacans, etc. E aí foi um processo de pesquisa muito louco, porque é justamente um tempo que a gente não viveu. E aí a gente começa a descobrir também nesse processo que Olinda hoje vive as mesmas mazelas que vivia nos anos 2000, né? Nos anos 2000, naquela gestão de Jacildo Urquiza, a gente começou a ver, a gente foi atrás dos arquivos do PCdoB. Então lá a gente encontrou gravações do PCdoB que já estavam lá ainda arquivadas, nunca tinham sido digitalizadas. Essas imagens da Luciana, da campanha de Luciana, nunca tinham sido digitalizadas, foi tudo digitalizado no processo do filme. Então, o próprio partido, a própria Luciana, teve um acesso à memória dela que ela não tinha a partir desse processo do filme. E lá a gente foi vendo assim, os que eles tinham de registros, por exemplo, da cidade, antes de assumir a prefeitura. Ela foi lá e o partido registrou como é que eles estavam pegando a cidade depois de eleita. E é literalmente os mesmos problemas de hoje. É literalmente os mesmos problemas, saneamento básico, lixo. E aí, isso foi muito louco, porque parece que é a continuidade de um mesmo tipo de gestão. Então, foi esse o nosso processo de pesquisa. Você quer falar um pouco do processo de pesquisa do roteiro ou não? Então, obrigado. Bom, para começar, obrigada por me chamar de Laura. É um elogio. Eu sou professora, pesquisadora, mas trabalho no departamento de artes, né? Talvez uma das maiores dificuldades seja essa, a gente continuar sendo artista enquanto é professor e às vezes gestor, né? Já precisei ser coordenadora de curso, mas essa é a nossa meta, né? Assim, continuar sendo artistas. Então, diferente das minhas outras pesquisas, que sempre a parte audiovisual chegou, mas no meio, no final, depois de construída uma relação, nesse caso foi o contrário, né? A pesquisa já começou estabelecendo uma relação através da câmera. Então eu ainda considero que esse processo está em curso e hoje até virou meu pós-doutorado. Eu estou em fase de pós-doutorado elaborando essa experiência criativa do filme e também de um espetáculo de dança. Não satisfeita, ela fez as duas coisas ao mesmo tempo. Mas assim, em termos de questão, o que me motivou, talvez como questão inaugural, realmente tem a ver com uma observação do mundo nesse momento, né, que a gente está vivendo, de ascensão da extrema-direita no mundo inteiro, de intolerância religiosa, com todas as tradições de matriz afro-indígena, de racismo extremo, de transfobia, de feminicídio. Isso tudo começou a me espantar de uma forma particularmente contundente nos últimos anos. E aí eu comecei a entender tudo isso a partir de uma dificuldade que a gente tem de lidar com a alteridade, com a diferença, né, com o outro. Mais ou menos nessa época, a coisa de 3 anos atrás, me caiu nas mãos o livro Escute as Feras, daquela antropóloga francesa que, em meio ao seu trabalho de campo, teve um encontro, ela vai chamar de encontro e não de ataque, com um urso nas florestas do Kamchatka, na Sibéria, na Rússia. E essa experiência de alteridade radical me tocou profundamente também. Ao ler isso tudo, estando aqui em Recife, né, depois de 25 carnavais, eu comecei a me perguntar sobre esse personagem, do urso, da laúça, tem uma diferença, né, entre urso e laúça, e da diversidade existente dessa manifestação, né? Então, a gente conhece mais aqueles ursos que passam pelas nossas portas, né, de forma individual, ou com, né, grupos de crianças que às vezes prescindem até de um mascarado, às vezes não tem nem ninguém ali vestido de urso, né? É só um grupo de meninos batendo lata, pedindo dinheiro nas ruas. A laúça quer dinheiro, quem não deve pirangueiro, né? A gente conhece essa forma, que talvez seja a mais antiga, e conhece a forma que passa pelo concurso de agremiações carnavalescas, que foi uma forma, de alguma maneira, estandartizada pela passagem da Catarina Real, que foi uma antropóloga e folclorista norte-americana que passou aqui por Recife na década de 50 e 60 e pesquisou, dentre tantas outras manifestações, maracatus, afoxés,
os ursos. E ali, a partir da pesquisa dela, ela identifica uma regularidade que seria a presença do caçador, do italiano, do contador, e o urso sempre vindo amarrado, né, por uma coleira e uma focinheira. Como eu sou professora de muitos alunos que dançam aí pelas periferias, o curso de dança tem essa característica, surgiu no segundo governo Lula, é um curso ligado ao programa Reúne, voltado para o estudante trabalhador, então a gente acaba tendo muita relação com as periferias da cidade, né, eu trabalho com aula de campo, e junto aos alunos de São Lourenço da Mata, conheci essa expressão dos ursos que dançam daquela forma. Então, o filme é um filme muito a partir desse olhar da dança, né? Voltando um pouco à primeira pergunta, eu acho que tem essa característica, assim, de estar muito interessado nessa forma de se mover, que é a partir do tremor, e um tipo de movimento que fala justamente sobre o ser e não ser ao mesmo tempo, né? Porque desestabiliza qualquer tentativa de aprisionamento, né? De fixidez numa forma específica. Arthur? Bom dia, Arthur Gadelha do Povo do Ceará. Eu queria primeiramente parabenizar vocês todos, assim, porque eu acho que foi uma sessão lindíssima. Foi até uma cena de procuradoria assim, que conseguiu montar essa programação. Não é fácil, né, ter uma noite com filmes tão diferentes, mas que ao mesmo tempo existe uma energia, um espírito ali conectando essas histórias. Mas eu queria fazer a pergunta para o filme mais estranho, mais esquisito, no bom sentido, né, que é o da Tássia, do Mercado Central. Eu adoro ver um filme, nós que trabalhamos com cinema, jornalista, curadoria, quando a gente se depara com um filme, a gente sempre vai atrás de referência. Você não lembra o quê? Esse filme está tentando imitar o quê e tal. E eu demorei muito para entender que filme era esse, que é o Mercado Central. E eu adoro ficar nesse lugar de crise. Nossa, não importa tudo que eu assisti, vai chegar um filme que eu não sei o que está acontecendo aqui. E quando chega a música, né, da Tete, aquela voz belíssima da Tete, que é uma das grandes, talvez a maior cantora do Ceará viva atualmente, eu entendi a minha percepção, né, de que, nossa, se essa música fosse um filme, seria esse. O Beco da Noite, que é uma música lindíssima, fiquei arrepiadíssimo quando ela aparece, quando ela toca, quando tem aquele, não sei qual instrumento, se é um sax, não sei, quando entra e corta para o cinema, tan, 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 eu fiquei, nossa, o que é isso? E eu preciso que esse filme seja visto por todo mundo no Ceará. Eu acho que vai emocionar muita gente. A voz da Tete, né, a letra do Roger Rogério. Então eu queria te perguntar sobre essa música. Como é que essa música chegou no filme? Por que ela está lá? E de que maneira ela guiou o filme ou não? Ou ela foi encontrada para se encontrar com o filme? Quem se encontrou primeiro, o filme ou a música? Primeiro, eu gostei do elogio do filme mais estranho, eu adorei. Então, essa música é muito nordestina, mas é um filme que é mais estranho, mas eu queria muito falar sobre o amor, sobre as relações. Apesar de estar de uma visceralidade, de sangue, das relações conturbadas e de um mistério que cerca ali o Mercado Central, eu queria falar sobre o amor. Tanto é que quando o personagem que fica ali no cine pornô, no final, a pessoa que está triste, tá desiludida de uma relação que não aconteceu, do quase. E a música, ela não sei, pra mim é muito Nordeste, pra mim é uma canção de amor, é uma canção que, quando eu pensei numa música, eu já pensei nela, ela me foi apresentada por um grande amigo, que não está mais aqui, que é do Ceará, e me apresentou, eu lembro quando ele me apresentou essa música, eu fiquei assim, eu escutei 50 vezes, até enjoar, e aí eu esqueci essa música, e quando fiz o Mercado Central, eu falei, tem tudo a ver, porque é o Beco da Noite, não sei, não é nem o que ela fala, mas são as emoções que ela passa, e eu acho que tem um Nordeste muito vivo no mercado, sabe, nesses mercados que a gente tem. Eu ia falar para tu, mas ele já entregou para você, né? Tá na fila. Oi, Luiz Carlos Merten. Em primeiro lugar, eu quero
Clarissa, escuta, eu acho que eu nunca falei contigo, mas eu gostei muito da tua participação ontem no palco, ajudando, digamos assim, a esclarecer o que é a seleção desse festival que vocês fazem, e especificamente essa busca por diversidade, representatividade, foi muito legal, tá? E depois foi uma noite realmente inspiradora, né? Porque eu posso ter gostado mais de um, etc e tal, mas isso faz parte, né? Foram 4 curtas realmente que contribuíram para a gente, né? Em termos de linguagem, em termos de política, foi uma coisa muito, muito legal. Deixa eu só dizer uma coisa assim, vocês já, a Maria já nos deu uma aula, né? Como é teu nome? Tássia. Tá. A diretora do Mercado Central também. Mas me interessa muito a construção desses filmes, a estrutura, a linguagem. Digamos assim, o teu filme e o Roupa Colorida são os filmes que mais se preocupam em contar uma história, digamos, né? Eles realmente têm uma linearidade na maneira de se construir, de chegar nessa história. O filme da Maria é completamente sensorial, lúdico, né? E as informações que a gente termina tendo vêm através daquele arquivo de jornais, etc e tal, porque senão a gente não ia entender coisa nenhuma, né? Mas essa sensorialidade do filme é uma coisa encantadora, né? Desde aquelas criancinhas até é uma coisa muito linda. E é claro, né, que eu não tinha visto os atos, mas já me dizendo, vai gostar dos atos. Legal, né? Então eu já estava com uma expectativa, e expectativa é ruim, né? Porque tu começa a botar uma barra lá no alto e de repente, mas é só isso? Não, o filme é isso e um pouco mais ainda, é muito legal. Mas então, eu gostaria que vocês falassem um pouco daí como montaram a estrutura narrativa dos filmes de vocês. Maria, tu tinha muito material, foi um trabalho de edição, principalmente como foi esse trabalho de edição. E tu sabe que o teu filme tem uma coisa assim, almodovariano, né? Tem um viés do Almodóvar, né? Porque quando tu começa com aquele parto, né, que é o nascimento da tua personagem, é carne trêmula, né? E depois o conceito da carne trêmula, pelo menos da maneira como eu vi, atravessa, né, aquele teu filme, né? E quando chega naquele universo queer, aquela coisa assim, então aí sabe, Almodóvar ia se divertir vendo teu filme. Ainda mais com essa cantora realmente maravilhosa que ele ia botar no próximo filme. Ele é chegado na música brasileira. Então, sei lá, olha, parabéns para todos. Foi uma bela noite pra gente, tá? E se vocês puderem responder, legal, tá? Pode ser. Então, falando um pouco sobre o processo. Eu entrei bem no final, né? Como ele falou, foram 5 anos, né, de pesquisa e tudo. E aí, a gente se conheceu aqui, o Douglas foi pro Festival do Rio, tava lá em casa e ele falou assim, tô com um filme que eu não tô conseguindo... Tô precisando de alguém para me ajudar aqui, para ter outra visão, para montar esse roteiro. E aí o que aconteceu foi me mandando os arquivos e a gente foi debatendo juntos. E aí a primeira coisa que, assim, super interessante, né? O McDonald's faliu, essa é uma lenda real, né? Porque faliu mesmo, mas é uma lenda que é o primeiro do mundo. É popular em Olinda, todo mundo em Olinda conhece, todo mundo em Olinda fala. E ao mesmo tempo elegeram a primeira prefeita comunista pós-ditadura no Brasil. Então você já sente que tem algo simbólico ali. Ok, qual é a relação de fato? A gente foi cavando e não tem relação. Você ela nunca pensou no McDonald's, você não tem nada.
Então a gente começou a se debater com isso, ok, tem muito... E aí a gente vai descobrindo várias relações simbólicas incríveis. Tipo assim, cara, o prédio que ela usou na campanha é o prédio que o McDonald's queria abrir. Tudo bem, isso tem que entrar, mas qual é a relação? Nenhuma. E aí, então tudo bem, se não tem relação, o que a gente decidiu foi, vamos inventar, e é isso, é uma narração que alguns dirão que é mentira, totalmente equivocado. É um documentário sério, seríssimo. Então assim, pô, essa narração tem que ser meio conspiratória, tem que ser um cara maluco, né? Tipo, e aí, então acabou que eu acho que o humor também já tinha um certo humor, mas ele foi aflorando disso, de que a gente tem que dar uma viajada aqui, ao mesmo tempo que eu acho que não se perde o documentário no sentido de... Tem imagens ali que eu acho que são sensacionais, que eles na pesquisa descobriram, assim, né? Ver que há 26 anos atrás a gente tinha uma candidata declaradamente comunista subindo no palco para falar com o povo evangélico, é uma coisa hoje inimaginável. Então, é muito documental ao mesmo tempo que a gente teve que dar essa viajada. E aí também teve momentos de desespero, porque esse material, ele é por natureza desorganizado, né? A gente tem espalhado em arquivos, espalhado em arquivos pessoais, em tipo as fotos das pessoas que trabalhavam no McDonald's que está na casa, numa gaveta, jogada. Então ele vai chegando também dessa forma desorganizada, vai chegando conforme se acha, né? A gente tem a impressão de que existe uma matéria que fala sobre a abertura do McDonald's de tal jeito. Então a gente já fazia o roteiro pensando, vai existir essa matéria, mas o que ela diz? Não sabemos ainda. Então quando chega, opa, isso muda tudo, isso se reorganiza para cá, vamos mudar isso de lugar. Chegou uma entrevista assim, assim, assado. Pô, muito legal, descobrimos esse trecho. A coisa do prédio a gente descobriu quase no final, a gente reorganizou muita coisa, porque, caraca, isso tem que entrar, tem que entrar. E ao mesmo tempo muita coisa muito boa que não entra, né? Porque é isso, a gente tem acesso a um filme gigantesco que a gente tem que resumir no filme possível, né? Tem muita coisa legal assim que a gente acabou no final. Até por exemplo, entrevistas. O Douglas chegou a entrevistar a Luciana, entrevistou também as pessoas que trabalharam no McDonald's. E eu várias horas falava, cara, mas essa história tem que entrar. E aí no final a gente tomou uma decisão de não, um filme que é 100% arquivo, que a gente gravou não entra. O que é triste, porque tem histórias ali que eu sei que são maravilhosas e que vai ficar pra gente. Conta um. Mas foi mais ou menos isso. Os dois. Pode ainda um making off depois, né? O do Abibis. O processo de criação do Mercado Central, comigo aconteceu mais com relação... Esse é meu terceiro curta-metragem, então eu venho me desenvolvendo através desses curtas, como diretora e roteirista. Eu já era atriz, sempre fui atriz, e São Luís e várias outras cidades que não estão ali aquecidas com a indústria cinematográfica, a gente acaba que a gente tem que se virar, né? A gente está trabalhando e se sentir num lugar que estou fazendo o que eu gosto, estou trabalhando com o que eu gosto. E eu comecei a escrever muito por conta disso, de estar trabalhando com as coisas que eu gosto, de me ver em personagens que eu queria fazer e não ficar só na espera de trabalhos. E eu fiz o Diana, meu primeiro curta-metragem, em 2019, depois eu fiz o Desejo, e foi desenvolvendo o meu personagem a partir desses curtas. E quando chega no Mercado Central, eu já queria trazer um multiplot, já queria contar várias histórias, porque tem o mercado, tanto é que eu estou agora no processo de montagem do meu longa que se chama Mercado dos Ratos. É tudo um mercado, né, pessoal? Um mercado. Mas, assim, por conta dessa riqueza de histórias que eu já tinha escrito e só organizei e contei. Então, o Mercado Central ele é uma consequência dos meus outros curtas, do desenvolvimento de histórias paralelas e desse universo fantástico que é um universo que eu gosto. E, na verdade, não foi intencional. Meu Deus, me falaram assim uma vez num festival, quando eu estava com Diana ainda. Nossa, tu é cinema de gênero. Cinema de gênero, o que é? Eu fui pesquisar o que era, porque eu não sabia que eu estava nesse universo fantástico. E é isso. Só uma coisinha. Diga. Dissesse por
Tu disseste que o filme dela é um registro histórico. O mercado foi demolido ou vai ser? Ele está nesse processo de demolição. Ele, na verdade, já acabou com tudo já, tá? Entrou para reforma. Só que aí eles vão reformar e a gente não tem nem os azulejos originais, a gente não vai ter as estruturas originais do século passado. Entrou para reforma. Realmente estava, de certa forma, como vários mercados abandonados. A gente tem vários supermercados ao redor e mercados mais gourmets, né, que chamam. E aí esses mercados que são acontecem encontros afetivos, históricos, e a gente vai perdendo. E o mercado central é um deles, é o grande mercado que a gente tem em São Luís. Antes de passar aqui, o pessoal que falou do Arcos de Olinda 2, algumas pessoas também falaram no Mercado Central Verão Longa, mas eu também quero um road movie do Velha Copa Florida, porque eles foram embora, mas agora esse filme aqui eu quero ver, eu sei o que ele quer fazer. Então, sobre o processo de construção do filme, como eu disse, o Pedro me mandou o argumento, ele falou, olha, eu quero fazer um filme, eu escrevi isso aqui, aí eu posso mudar, aí ele fez, fica à vontade. Aí a partir dali eu fui transformando aquilo num filme, né? Tinha duas coisas assim que eu pensava muito durante o processo. O primeiro era reduzir ao máximo o número de locações, que no argumento tinha muita locação, assim, tinha muita coisa que acontecia em loja, em cidade, não sei o quê, e eu já acabava pensando, meu Deus, isso aqui vai dar muito trabalho para fazer na produção. Então, acabei reduzindo muita coisa e eu precisava diluir as informações também, porque era um filme que tinha muita coisa acontecendo e ele precisava ser um curta-metragem. Então, eu precisava diluir aquilo ali e concentrar, de certa forma, aquilo em poucas cenas, enfim. Então, o filme, basicamente, o que eu fiz assim, foi ter diálogos longos assim, ao longo do filme e que concentrasse o máximo número de informações possíveis e que desse conta dessa... Porque o que a gente tinha que fazer era apresentar dois personagens, construir uma relação, tipo, eles têm que se aproximar e têm que virar amigos durante o filme. Uma coisa que acabou não entrando no corte final, mas eles em determinado momento brigavam e depois se reconciliavam. Então era muita coisa para fazer em pouco tempo. Então eu concentrei nesses diálogos longos, assim, e foi isso, assim, tentar construir essa relação dos dois também, nesses processos de identificação que tinham do marido o marido de Beto que costurava, e Gabriel também costurava, enfim, tentar ir colocando essas coisas para justificar essa informação, essa amizade também. E sobre o corte final, né, eu acho que a gente deve muita coisa a João, que está ali, João Maria, que foi o montador do filme, que foi o responsável por costurar também isso, assim, e transformar o filme num curta-metragem. Eu acho que o primeiro corte tinha, acho que meia hora, né? Tinha cenas muito longas, assim. Muita coisa a gente cortou no próprio processo de gravação. Eu, como roteirista, estava na gravação, e a gente ia gravar um diálogo, e a gente falava, meu Deus, isso aqui está muito longo, não tem como a gente colocar isso aqui no filme. Então, no próprio set, a gente ia reescrevendo as cenas, e os meninos, tanto o Lucas quanto o Beto, eram muito profissionais, assim. A gente falava, a gente cortou tal cena, tal fala. A gente ia gravar, eles já pegavam o que a gente tinha cortado e já passavam muito bem. Então, eu acho que foi um processo coletivo também, de certa forma, né? Que passou pelo argumento de Pedro, pelo roteiro, mas que também se dá nesse encontro com os meninos e também acaba na montagem de João. Eu acho que é um processo que foi acontecendo ao longo do filme. Se ele quiser falar alguma coisa. Bom, antes de mais nada, como foi um filme independente, né? Um pequenino apoio da universidade e, ao mesmo tempo, a possibilidade de usar a ilha de edição da universidade. Então, foi um processo muito curto, né? Do momento em que eu cheguei no campo para começar a fazer as imagens, os primeiros contatos, filmar e editar, tudo isso foi menos de um ano, né? Talvez por isso e pelo fato de ser o primeiro filme, eu não querer alugar o tempo do espectador, estar muito ansiosa assim, com cada escolha, tentar fazer com que
que os espectadores acompanhem sem se entediar. Um fator que é determinante para o filme é o ritmo, né? Não só a presença da musicalidade, da diversidade rítmica, mas o próprio ritmo do corte, da colagem, né, da montagem. Então, antes de começar, né, de ir para a ilha, eu sabia que a gente ia ter que passar por todas essas comunidades que a gente tinha filmado, por uma questão de representatividade. Eu queria mostrar aquela diversidade, não só desses ursos livres, que tremem, da região metropolitana, mas também fazendo um pupurri daqueles que atendem um formato padronizado, né, de concurso de agremiações carnavalescas, que é aquele pupurrizinho do final. Como também queria tentar fazer uma construção como se fosse num dia, né? Então o filme começa claro e termina escuro naquela catarse, né? Que é a Sambada do Pichete, que é um lugar onde eles se reúnem no pós-carnaval. Isso eu sabia. O que eu não sabia era das maravilhas da ilha de edição. Fiquei completamente encantada. Eu precisei ter um corte lacaniano. Assim, o montador falou, chega Maria, vamos parar, porque isso não vai acabar nunca mais. Porque eu já dormia e acordava, né? Depois daquela primeira angústia inicial, quando você ainda está procurando a estrutura do filme, quando eu encontrei, nossa, eu queria usar tudo que eu pudesse, né, para aperfeiçoar, ainda teria melhorado ele um pouquinho mais. Mas, por exemplo, você fala, né, do filme ser lúdico e sensorial, algumas referências dessa área, e também da questão do ritmo, para mim, importantes. É o filme do Arthur Omar, Folia no Morro, também a produção do Laboratório de Etnografia Sensorial da Universidade de Harvard, né, com aquele Leviatã, foi uma referência também contrária em relação ao ritmo, que ali é tudo muito dilatado e quase tempo real, né? Mas foi uma referência importante. E a chegada desses materiais de arquivo, aqueles 2 trechinhos, não sei se vocês lembram, né? Que um é de 1907, é do Porter, e o outro é do Edson, né? Então, são caixinhos dourados, e então, são humanos vestidos de urso, e no outro caso são ursos vestidos de humanos, né? Provavelmente dessa tradição de ciganos. Isso é uma parte histórica que não entra no filme, porque eu ainda estou pesquisando mais sobre isso, então não tenho propriedade para afirmar, mas tudo indica que essa tradição veio da Europa do Leste, da Europa Central, chega aqui através dos ciganos Ursari, que é uma etnia muito específica, que tinha essa capacidade, essa habilidade particular em domar, conduzir ursos. Essa tradição entra nos circos, e os circos, ao chegarem na América Latina, difundem, sobretudo no Nordeste, essa brincadeira, né, que cai no carnaval e se transforma, se vira riso, né? Mas eu encontrei registros muito antigos, né, da presença do culto aos ursos. Tem um historiador chamado Michel Pastoureau que fala que o culto ao urso é um dos cultos mais antigos, né, pré-Idade Média, e isso vem reverberar aqui dessa forma muito particular, né, produzindo uma figura que ao mesmo tempo que encanta, assusta, né? Então, foi isso, um pouco antes da ilha de edição e pós-ilha de edição. É um caso raro no Brasil de que a gente pega uma coisa e transforma em festa. A gente quase não faz isso. Pietro. Bom dia, Pietro Tenório da Central do Entretenimento. Antes de direcionar a pergunta para Tássia, desculpa. Eu queria falar sobre a noite de ontem, né, rapidamente, porque foi uma noite, como o Merlin disse, muito prazerosa, e para mim eu percebi que todos os cursos de vocês falavam sobre o amor a algo, que foi até o que a Tássia falou também. Então, o da Laúça foi justamente o amor às tradições, à cultura da Laúça, todo esse amor da comunidade envolta em torno desse ser místico que é a Laúça. O Roupa Colorida foi o amor ao que você gosta de fazer, que no caso era a paixão pela costura, por ser drag queen, também por ser quem se é, ainda mais no mês do orgulho que a gente está, né, que é o mês de junho. E o da Taça, eu achei que foi mais o amor a si próprio, pelo menos que eu consegui identificar, não só na história principal, mas também na história paralela que tem ali, né? E o dos Arcos Dourados foi o amor a um ideal político, um ideal histórico, que tem nesses registros que, obviamente, tem muito bom humor ali, e para mim foi sensacional. E indo agora para a pergunta reforçando também, tá? Que queremos sim um road movie do Roupa Colorida, porque, nossa, tem muito pano para manga ali, quase um pequeno Miss Sunshine dá para fazer nesse filme.
E indo para Tássia, justamente se você teve alguma inspiração em algum filme trash de terror, porque quando a gente percebe que ele que ele pega essa vibe, fiquei pensando qual o filme de terror trash que ela se inspirou para poder fazer aquela sequência, porque tem muito pouco disso, né? Não, o pior é que eu não costumo assistir muito terror trash. Assim. Eu gosto, mas não é muito meu costume. Mas assim, ele falou Almodóvar e eu acho que são referências que a gente traz, a gente nem sabe. Me falaram ontem muito Cláudio Assis, e eu amo Cláudio Assis, eu não tinha pensado nisso, mas tem tudo a ver, sabe? Eu acho que é muito do que a gente consome e a gente coloca ali, a gente imprime algo que está nos nossos registros de memória. E eu gostei da referência que ele trouxe. Não foi nada pensar assim, eu quero fazer. Eu acho que, como eu falei antes, é um desenvolvimento da minha trajetória, já o meu terceiro curta-metragem. Então, se você assistiu Diana, depois O Desejo, tem um signo ali, tem uma assinatura muito do meu imaginário. Que é esse, assim, e é trash, né? Bom, eu vou usar agora o trash, poxa. Mas eu gostei. Pietro sempre faz esse diagnóstico e antes de Miguel passar, eu gosto de ter essa conversa com ele todo ano, porque a gente faz uma coisa com algo na cabeça, né? O mais próximo que posso chegar da experiência de vocês, e aí essa leitura chega de outro jeito, e quando eu e Carissa estávamos montando esse programa, a gente estava mais pautada pela questão de espaços, né? Os espaços que a gente vai visitar na noite, e como eles são importantes para os filmes. Mas você pegar essa viés do amor é algo que é parte também da minha experiência pessoal, enquanto curador, ver como é que chega em você e todo mundo. Tá? Miguel, por favor. Oi, alô, Miguel Barbieri. Para os meninos ali dos Arcos, a gente estava até falando de referência, a gente estava até comentando ontem na volta do cinema, que tem muito, assim, um Jorge Furtado, é um Ilha das Flores, né? Assim, e eu espero que ele se torne um Ilha das Flores tão icônico quanto, né? Porque qualidades ele tem mesmo. Mas o que eu queria te perguntar é, você do Rio, e completando o que o Pietro falou, eu acho que eu vejo mais um filme como uma declaração de amor à Olinda, né? Como você do Rio, você trabalhou com o Douglas no roteiro, ou o roteiro é só teu, que aliás é um texto maravilhoso, tá? E eu queria saber se tem alguma perspectiva de vocês voltarem a trabalhar juntos, porque realmente foi uma dobradinha ali, que deu muito certo, e com ele de produção também, né? Para Maria, né? Eu, assim, frequento já aqui uns 3, 4 anos em pé, também vou para outros festivais, e poucas vezes eu vi uma combinação tão boa de informação, de cultura e de ser artístico teu filme. Eu acho que foi uma coisa assim, eu sempre fico procurando informações quando eu não tenho. Então, que porra são essas de urso? Por que isso? Eu sempre tenho. Mas ali nos créditos finais, você dá a informação. Vocês estão em várias, eu queria saber onde era. Mas é em Recife, né? Eu fico nessa ansiedade. Mas ali nos créditos finais, você mata a charada ali, dizendo que estão em vários lugares. Então, assim, culturalmente, informativo e muito bem realizado. Aí você falou que você é pesquisadora, professora, antropóloga, e eu quero saber se você vai fazer mais alguma coisa em cinema, porque isso é muito boa. E para os meninos do Velha Roupa Colorida, eu como um gay 60+, eu me espantei no bom sentido, quando ele naturalmente fala para um desconhecido que quem morreu era o marido dele, né? Eu acho que a gente de gerações passadas tem muita dificuldade, não digo em se assumir, mas se assumir de repente para uma pessoa que você não conhece. E eu acho interessante ter colocado isso. E o que eu vejo, assim, pegando a carona no que a Nini falou, que Bezerros está se tornando um polo de cinema, acho que muito por causa do Marlon, né?
Mas eu queria saber como que é esse polo, o que está acontecendo em Bezerros, e principalmente no cinema LGBT. Né? Acho que também muito por causa do Marlon, você também falou, né, sobre isso. Eu queria saber se realmente está tendo uma facilidade maior de abordar esse tipo, né, esse cinema LGBT em Bezerros. É isso. Começando só fazendo um comentário, se o nosso filme tem amor a alguma coisa, é a verdade histórica. Não, então, primeira coisa, eu queria admitir uma coisa que é quase um sacrilégio. Eu nunca fui a Olinda. Eu vou agora. Eu ainda não pisei lá, gente, mas eu vou. Todo mundo embora. Cadê? Tem até a minha inscrição. Os Orson um charlatão de Mas o roteiro é meu e do Douglas junto. Né? E eu acho que teve uma coisa muito legal, porque eu entrei como um suporte um pouco da estrutura e talvez até tenha uma coisa um pouco antropológica de ser esse olhar do estranhamento, de alguém de fora que tenta tirar dali. Então, por exemplo, teve uma hora que a gente estava... E aí os problemas sempre trazem soluções interessantes, né? Tá, a gente repetiu aqui a palavra Olinda 32 vezes em 1 minuto. Então, aí eu trazia, assim, às vezes mais perguntas. Tipo assim, não tem outro nome? Aí, inclusive, como é reunião que acho que você tava. Porque aí, tipo assim, a terra dos altos coqueiros. Pô, isso é maravilhoso. Só que eu não ia saber nunca disso. Então, às vezes, era mais eu estar ali instigando, ou então eles me falarem uma coisa e eu falar assim, ó, isso eu não estou entendendo. E aí, exatamente pela minha capacidade de ser ignorante, né, ajudava a transformar aquilo numa coisa que fosse entendível para alguém de fora. Então, acho que foi muito... Eu acho que eu ajudei bastante na costura do texto, nessa coisa que eu acho que tem uma certa poesia quando a gente está fazendo narração, que é, né, não vamos repetir a palavra, como é que a gente faz isso aqui, essa frase não rimar com a próxima, isso aqui mudar, vamos trazer isso para cá. Então, é muito um trabalho de tessitura desse texto e de organização, mas é óbvio, eu não conseguiria escrever isso sozinho de jeito nenhum, porque também não adianta ser um olhar só de fora. E sobre trabalhos futuros, como eu falei, eu acho que a beleza um pouco de festivais, assim, da gente estar aqui é essas relações. Pedro já me chamou para um outro trabalho, Douglas e a gente já está pensando em outras 2 coisas juntos, que já estamos tendo reunião e tal. Uma deles já passou num edital, mas está nesse processo que é igual o que aconteceu com o Arcos, ele falar assim, tá aqui uma parte do material, e eu falar, não sei o que a gente vai fazer com isso, estou esperando o material completo, porque senão fica... Mas tá vindo. E o teu texto tá... Você concorda que o teu texto é muito inspirado no Ilha das Flores? Ah, sim, Ilha das Flores, esqueci de falar isso. Então, foi engraçado, até comentamos isso aqui logo antes. Não vai dizer que você não viu o Ilha das Flores. Eu vi Ilha das Flores, gente. Eu vi no ensino médio, como todo mundo viu. Eu durante a produção, né, do roteiro, eu nunca pensei no Ilha das Flores, mas, obviamente, inconscientemente, talvez. E aí, a primeira vez que alguém falou Ilha das Flores, eu falei assim, realmente, tem alguma coisa aí. Aí eu comentei com o Douglas e ele falou assim, mas é óbvio que é uma referência. Eu falei, a gente nunca em nenhum momento do nosso processo falou, Ilha das Flores, aqui. Mas é uma referência, assim, pra mim um pouco inconsciente, talvez. Pro Douglas, bastante consciente. Tem uma outra referência que é muito importante, que é BBC Olinda, que eu acho que a principal referência desse filme, na verdade, é o BBC Olinda misturado com o Ilha das Flores. Sobre essa coisa da referência, uma coisa que eu sinto no Arcos Dourados e em Buenos Aires, que são 2 documentários, mas eu vejo uma referência num falso documentário que tem um clima e um humor de frio para mim. No caso dela, que a gente vai falar daqui a pouco, tem até a narração em outro idioma. Mas vamos continuar com as perguntas do Miguel. Bom, olha, eu confesso que eu não sei assim, exatamente que tem Bezerros que faz essas produções acontecerem, mas Marlon é um querido, foi produtor desse filme, Velha Roupa Colorida. A gente trabalha juntos há alguns anos já. Tem um pequeno grupo de realizadores na cidade, que são cineastas também, ele, tem Pedro Melo, que também já teve no Cinepé. E
E eu acho que, na verdade, talvez o que justifique isso seja muito afeto que existe envolvido entre essas pessoas que estão lá e que gostam de fazer filme, e que são amigos também. E eu falo Bezerros, mas Bezerros acaba sendo uma pinça, uma amostra do que é o Agreste enquanto cinema, enquanto interior de Pernambuco, né? A gente tem Caruaru, tem Gravatá, tem uma região muito pulsante, com muitas histórias que estão sendo feitas e que estão sendo descobertas, que outrora não eram contadas. E você falou sobre Beto, porque Beto é o nome do personagem, o nome do ator, mas sobre Beto ter se assumido para Gabriel, que é Lucas, que está aqui, num primeiro momento a gente pensou assim, ele tem um senhor de idade, ele não fala tão abertamente das coisas, ele não vai se abrir de uma hora para outra para um desconhecido importunando ele. E aí, no primeiro momento, ele fala, não interessa, tipo, não interessa saber quem é. E aí depois ele se solta, assim, é meu marido. E aí eles vão se abrindo e aí se descobre aí uma amizade, um afeto, um carinho. Que eu fiquei muito feliz em ver Lucas e Beto. Acho que vocês já tinham trabalhado juntos no teatro, né, mas acho que ainda não tinham contrastado no cinema. Não sei se foi o primeiro filme. E eram conhecidos já como atores, mas juntos, né, mas ainda não tinham feito esse filme juntos. E eu acho que os dois dentro do set encontraram uma sinergia com Paula também, que eu fiquei muito feliz de ver impresso na tela. E o que tem também no interior para favorecer o cinema fora da zona metropolitana são festivais. Eu sei que Marlon é importantíssimo pelo trabalho dele como produtor, mas também pelo trabalho dele no oficineiro em festivais, como o Curta Taquari, que já tem mais de 20 anos, como o Festival de Caruaru, que já está indo para a 14ª edição, uma coisa assim. Triunfo, que é feito pelo governo, inclusive. O Triunfo que é dele? Não, o Mostra de Triunfo é Triunfo. Ah, não, e o do Marlon? O do Marlon Por na Serra. Que é Botafogo, então matava a aula para ver filme, então maratonava Truffaut, maratonava Godard. Eu acho que isso é importante dizer porque era uma escola, né? Acaba sendo uma escola. A gente sabe também da emergência dos cursos de cinema, né? Nessa época, desse segundo governo Lula, assim como os de dança. Então, para a minha geração foi bem importante e isso é o que também constrói o meu olhar. Sobre essa questão desse equilíbrio entre informação e fruição, eu confesso que eu precisei fazer algumas concessões, coisa que para mim, quando eu vejo alguns filmes que não tem a legenda, que não diz aonde é que aquilo está acontecendo, ou quem está falando, eu fico me coçando, mas que aonde é? Então isso foi uma escolha que eu precisei fazer, mas acreditando um pouco na relação entre estética e ética, né? Dizem que a estética é a mãe da ética, então para mim era importante carregar, né, de mãos dadas o espectador e no final dar todas as informações. Então, acho que a intenção foi essa. Sobre a vontade de fazer, com certeza, já tenho outros projetos, estou olhando também para os meus outros trabalhos, outras pesquisas. Os arcos me inspiram muito a trabalhar com arquivo, enfim, essa cultura pulsante daqui, né, cultura popular, entendida como arte, como vida, me estimula muito a mergulhar e trazer, na verdade, né, para o público um material que eu já reuni nas últimas décadas. Bom dia, Roger Erina. Queria parabenizar todas e todos pela sessão de ontem. Concordo com os colegas, foi realmente empolgante, foi muito coerente essa função desses títulos, tanto os curtas quanto o longa. De ontem foi, então, uma grande noite. Eu queria retomar a questão das referências que já foi abordada aqui nas perguntas do Pietro, do Miguel, do próprio Neto, mas eu queria aprofundar um pouco mais com vocês, por curiosidades, porque eu acho que a gente, inevitavelmente, somos afetados por referências, isso é inescapável, mas a questão é como saber usá-las e
e trazê-las a nosso favor, não ser subservientes e transformá-las em pastiches, derivativos. E eu acho que é mais um traço em comum dessa seleção que nós tivemos, da sessão de ontem, é que a gente nota referências, como já foi dito aqui, mas que são retrabalhadas e são usadas de uma forma muito criativa. A Maria falou do Jean Rouch, está ali evidente, falou do Arthur Romário, é curioso que ele me lembrou Arthur Romário, mas pelo ensaio, aquele Antropologia da Face Gloriosa, ensaio fotográfico. E tá tudo ali. O Merden fez uma referência do Almodóvar no filme da Tássia, mas eu vejo talvez mais no Velha Roupa Colorida, não exatamente pelo viés da abordagem queer transgressiva, extravagante, mas mais pela delicadeza em trabalhar esses temas, essa temática, e quero ressaltar a atuação incrível do Lucas Carvalho, que desde o primeiro momento que aparece na tela, ele captura a nossa empatia e segura até o final, e é muito bonito isso no filme. E vejo também, daí, claro, no Mercado Central, uma reverberação evidente de Cláudio Assis, por mais consciente ou não que seja, e claro, nos arcos, o Jorge Furtado, o Mockumentary, etc. Eu queria que vocês falassem sobre como vocês lidam com essas, ou se foram ou não referências, não importa que tenham sido essas que eu vi, talvez não tenham sido as de vocês, mas como vocês lidam com como utilizar a favor das narrativas de vocês outras manifestações que de alguma maneira são similares ao que as histórias que vocês estão querendo contar. Obrigado. Vamos começar, eu só estou sempre começando. Tem uma coisa que inspirou muito os arcos. Todo o princípio da ideia dos arcos, que é contos, que o título é Como Não Amar uma Cidade Onde o McDonald's Faliu, de Teta Barbosa. É uma crônica que vai... E tem também todo o tom de humor que o filme acaba tendo. Então é daí que nasce toda essa odisseia que virou os arcos estruturados de Olinda. É uma crônica que saiu aonde? É uma crônica dessa autora, Teta Barbosa. Tem um jornal, imprensa? Sim. Não, acho que é uma crônica dela mesmo que ela publicou. Online. Ela é diretora também. Mas ela é diretora também, acho que é importante dizer isso. Que massa. Como eu tinha falado, eu acho que é muito do que a gente consome. Eu morei aqui em 2009, morei 4 anos aqui em Recife. Inclusive, eu falei ontem que o CinePé, eu via minha programação e já, meu Deus, a gente queria um filme meu aqui. Eu nem estava estudando teatro, nem sonhei com isso, né? Então, passaram muitos anos e eu estou aqui. E eu acho que eu bebi também muita coisa, muitas referências daqui. Na época, estava estreando o Febre do Rato. E aí, vocês me perguntando sobre referência, eu tento buscar, porque a minha referência eu acho que é o cinema nacional, não é nem eu sei que é importante a gente destacar o nosso cinema nordestino, mas a gente é o nosso nacional, porque a gente entrar no regionalismo também, a gente fica se enquadrando em alguma coisa específica, mas é o cinema do Brasil. O Febre do Rato é cinema do Brasil, e eu acho que tem isso do Cláudio Assis, assim, assim, tentando puxar, e uma forte a referência do Maranhão, da forma como a gente fala, da forma como a gente se relaciona, dos conflitos. A gente tem um sotaque diferente de vocês, né? A gente tem um jeito de falar, uma forma de viver a vida bem diferente. Então, eu acho que mistura nossas vivências, assim, mistura o que eu passei aqui, o que eu construí lá, e é isso. Referências. Já existem alguns filmes sobre urso, né? Pequenos filmes. E aí eu tinha esses filmes como referência, né? Então tem o filme dos nossos outros camaradas, não sei quem conhece, do Fernando Spencer, que é uma espécie de docudrama, né? Onde aparece a figura do urso associada, para quem não é daqui, ao outro, né? Ao amante. O urso é o amante.
aqui no popular a gente conhece também o urso como um sinônimo de amante. Existe um filme que é um filme institucional, que faz parte do processo de inventário do urso, então ele é um pouco assim, quadrado, né, apresentando a parte musical, a parte coreográfica, a parte regulamentar das máscaras. É um filme assim, um pouco mais histórico, assim, né, institucional mesmo. E tem um filme de um urso, que é o urso branco cangaçá, que aparece muito nas imagens do meu filme, e que aí é sobre a manifestação, é sobre a história, como surge esse urso e tal. Então eu tinha essas 3 referências. E diante delas eu vi que eu não queria fazer nada daquilo, né, que já tinha sido feito. Então por isso também não aprofundar historicamente. Não só porque eu ainda não tinha muita informação, mas também porque isso já tinha sido feito, né. Outra referência que eu uso no filme, aí eu acho que é curioso dizer, é uma referência de documento, não é uma referência de obra, o Notas Dominicais, do Tollenar, que foi um francês que teve aqui no Recife, um comerciante, diga-se de passagem, por volta de 1814, 15, e ele faz uma espécie de descrição etnográfica, né, da cidade, e ele presencia uma brincadeira, uma manifestação, uma dança na rua, e ele tem um trecho no Notas Dominicais que ele descreve essa dança, e fazendo referência à concupiscência, né, que seria o desejo, o ardor, que faz lembrar uma forma animal, né, ele faz a referência ao urso, ao macaco e ao sapo, se eu não me engano. E o uso dessa referência dentro do filme é uma sugestão. Ali, um pouco como o Arco de Olinda, assim, eu não posso ter um compromisso com a verdade ali, que ele, de fato, presenciou um urso. Né? Eu já vi essa referência sendo usada, por exemplo, no filme do Inventário dos Ursos, como sendo uma prova de que já existia o urso no início do século XIX. Eu não posso afirmar isso, eu como pesquisadora tenho um pouco de receio de afirmar, mas no filme eu uso esse material para sugerir, né, que existe realmente alguma força que atravessa esses corpos que tremem e que pode ter a ver com isso ou não. Oi, bom dia. Eu sou Yasmin Varisto, do Feito por Elas. A minha pergunta é para você e para a Tássia, mas também tem que deixar aqui os elogios. Eu me deparei com arcos numa curadoria que eu estou fazendo, na verdade, o recorte de uma mostra de internacional, mas quando eu vi que o filme estava nos nacionais, eu aproveitei o acesso à plataforma e assisti. E eu só queria reforçar que ver ele ontem na telona com o som todo, assim, deixou a experiência muito mais interessante. Então, parabéns. E também uma coisa, quando você fala dessas relações do festival, né, de conhecer pessoas, a primeira vez que eu tive no CinePE foi há 2 anos, e eu lembro Douglas no palco como montador de 1 ou 2 filmes que estavam, né, selecionados. Então é muito interessante também acompanhar todo esse processo da carreira dele. Você também, eu já me deparei com você desde então. Então, assim, parabéns. Eu espero, comentei um pouco mais cedo hoje com as meninas, que eu acho que em 1 década vocês vão estar nesse lugar que a gente está vendo hoje em dia, Kleber Mendonça Filho, essa galera. Não, e é sério, gente, vocês são muito competentes. Eu acho que vocês têm uma inventividade, uma capacidade muito grande e que a gente ainda vai ver, pra caramba, filmes de vocês. Eu quero poder chegar cada vez mais em Belo Horizonte e falar, conheço aqueles caras, já tem uma data e eles são muito, muito bons. E deixar um elogio para vocês também. Eu sou filha de uma mulher LGBT idosa que acabou de participar no ano passado de um processo de estar num livro sobre pessoas LGBT da terceira idade. Então o filme de vocês me toca nesse lugar muito específico e principalmente por trazer essas relações cotidianas, né? E essas 2 gerações que poderiam estar em conflito, na verdade, se encontram justamente nesse ponto do entendimento a partir de toda uma existência-resistência, né, que acontece aí há anos, etc. Mulher, eu sou uma pesquisadora de cinema de gênero e eu quero deixar bem claro que agora eu sou devota de você, porque eu fiquei completamente, assim, apaixonada com tudo que você colocou de imagem ali. Eu amo um sangue espirrando na tela. Precisamos de mais sangues espirrando na tela. Isso, é muito tátil, né? E aí eu queria que você falasse um pouco sobre essas escolhas imagéticas, né? Você já falou um pouco ali sobre esse parto que acontece no início,
E como que você faz essa escolha mesmo dessa relação da carne, do corpo e dessas dores que as pessoas estão vendo ali, porque é a dor da destruição de um mercado, mas é a dor de um amor que partiu, é esse amor que se realiza ou não realiza, mas também essa mulher com essa pulsão desse desejo que, né, é visceral. E só complementar o que os meninos disseram, eu me lembrei muito também de um filme da Claire Denis que chama Amor e Obsessão. Amor e Obsessão? É isso mesmo, né? Desejo e Obsessão. Isso. Que tem essa coisa dessa mulher vampira, canibal e dessa coisa do ato sexual também. Então, se você não conhece, fica aí a referência, porque é fabuloso. E para você, Laursa, eu queria que você falasse um pouco sobre essa coisa do transe, porque aquele momento daquela tremedeira junto com o rajadão me fez lembrar muito dessa relação das religiões de matriz africana e indígena e essas relações de transe que estão muito inseridas dentro dessa coisa do carnaval, né? Eu sou muito entusiasta do carnaval, então eu acho que é muito importante, né, fazer essa pergunta, porque é isso, você é uma mulher da dança, você está trabalhando aí com o corpo, mas vai atravessar a espiritualidade, tem essa relação música, corpo, movimento, tem essa coisa forte na rua, né, que é algo muito recorrente nas religiões de matriz africana, de você poder pensar na rua como esse espaço de encontro, de saída, de chegada, essa encruzilhada, essa coisa do pé no chão. E aí queria que você trouxesse isso. E queria só fazer uma observação. Há um mês eu decidi que eu ia fazer uma tatuagem. Agendei ela e por acaso ontem eu tatuei uma laúça na minha perna. E aí quando eu cheguei pra sessão eu achei muito massa que fosse a sessão justamente com vários ursos, ursas, ursinhos. Nesse dia que eu passei 5 horas lá sofrendo na agulhada. Obrigada, gente. Nossa, eu também adoro um sanguezinho, assim, tudo que tem um sangue pode me chamar que eu quero. Posso falar isso publicamente, não? Agora pode desvirtuar tudo, né? Eu posso falar uma coisa, eita. Mas, assim, eu queria retratar muito, assim, a emoção e o prazer feminino dentro do ambiente que é muito masculino, que é o mercado central. Falei de algumas referências, e inclusive são diretores homens, mas eu quero trazer sempre o prazer do feminino, mesmo com tudo, e é claro que se passa, ali a gente tem um retrato de um homem abusivo, que a gente já percebe que é um homem abusivo, mas eu queria muito passar esse prazer da mulher, tirar um pouquinho o lugar da mulher, de colocar ela num... Ai, coitada, mas não, eu queria que ela sentisse prazer, e sentisse prazer com sangue, tanto é que aquela cena que ela tá se masturbando, ela tá, assim, é um momento mais feliz, plena, toda cheia de sangue, mas ela tá ali se masturbando, tá sentindo prazer com aquilo tudo, e é óbvio, muito, muito estranho, o filme mais estranho da noite. Mas... É isso, assim, a parte disso, parte desse universo feminino, a gente sangra, a gente gosta. Eu pelo menos, assim, quando eu assisto alguma coisa que tenha o sangue, é impactante, mas eu acho que faz parte da gente, faz parte não só de mim, que sou mulher, mas também dos homens, todas as mulheres. Então, enfim, eu acho que faz parte da gente. A gente nasce com isso, e quando eu queria retratar a mulher com prazer, sentindo prazer, mesmo com as agressões, e aí ela mata, eu não posso falar o final, né, porque todo mundo já assistiu, e ela mata, mas ela sente prazer, ela tá ali, e aí tem aquelas histórias, todos ali eram personagens que, por exemplo, o cara que tava ali era meu tio, o que tava ali na venda, a Nebraska que chega brigando com tudo é minha melhor amiga, que ela... Não sei se vocês lembram que ela chega brigando. É minha melhor amiga. Então, eu criei personagens, eu já tinha aqueles personagens e foram criados ali com muito prazer. Isso não aparece muito no filme, né? Mas talvez como sugestão, e a tua pergunta fala sobre isso, a relação dos ursos com a religiosidade. Alguns ursos realmente são resultado de um pedido de uma entidade ligada a Jurema. Esse é o caso do urso come rama, esse é o caso do urso
Zé da Pinga, né? Então, assim como alguns maracatus são pedidos, né, para serem colocados na rua por entidades, né, dos terreiros, de candomblé ou de Jurema, os ursos também, não todos, mas alguns. Então existem referências, né, depoimentos, inclusive nesse filme mais institucional sobre os ursos, a gente sabe, tem conhecimento dessa relação entre a Jurema e o urso, né, sendo um pedido, né? Então o urso está pedindo para ser colocado na rua. A relação do tremor é histórica, né? Está presente em muitos rituais, é um alterador de consciência, né? Fisicamente mesmo a gente sente a pele vibrar de um outro jeito e entra e sai, enfim, o suor, tudo isso é uma experiência sinestésica atrelada ao transe. A rajada, bom, de alguma forma o filme é uma ode à liberdade na medida em que enaltece e dá visibilidade a esses ursos livres, mas o termo rajada associado a essa parte do tremor, da dança, é muito contraditório, né? Porque a rajada é uma que a gente conhece, né? A rajada de bala, né? Então, eu entendo até o momento essa dança como uma dança de vida e morte. Alguém ontem na plateia veio me falar, né, me lembrar de uma referência terapêutica, que, se não me engano, é a experiência somática, que trabalha com tremor na cura de traumas. Então também é uma possibilidade de interpretação, né, um pouco menos racional, enfim, sinestésica, de que essa dança de alguma forma está curando aí os traumas da nossa relação com os animais, da nossa relação entre nós mesmos, né, relações de dominação, de domesticação. Bom dia. Meu nome é Raíssa, eu escrevo para a Estação Arte. Eu queria começar fazendo eco aos meus colegas, que a noite de ontem realmente foi sensacional. A gente que tem o costume de participar de festivais, às vezes a gente não consegue ver um filme bom numa noite, muito menos 4, então foi realmente parabéns aos curadores e aos realizadores. O seu filme me fez sorrir o tempo inteiro, o de vocês me fez rir até doer o abdômen, o seu me despertou sensações indescritíveis. E o de vocês, obrigada, vocês me levaram as lágrimas. Então, realmente foi um misto de emoções e parabéns mesmo. Agora, as perguntas, eu queria fazer para os meninos dos arcos, principalmente o roteirista, que o filme de vocês, ele narra uma situação, 2 situações ali, né? E ele é bastante narrativo, mas vocês conseguem, de uma forma impressionante, se esquivar daquele didatismo insuportável que poderia ficar ali. E eu queria entender como que foi o processo do roteiro, de tentar deixar esse roteiro que poderia soar extremamente positivo e incômodo, tão leve, tão bem-humorado, e se você chegou a discutir com o Douglas como que seria o retrato disso em tela, porque ele não está aqui, né, para falar, mas se vocês chegaram a discutir como que seria o retrato disso, para passar essas informações dessa forma que chegasse de forma agradável ao público. E para você, a minha pergunta é parecida, mas em outro sentido, porque o seu filme, ele retrata uma manifestação cultural e ele não passa as informações nem um pouco digeridas, mas a gente entende muito, eu sou de fora, né, como dá para perceber, e a gente entende muito claramente aquilo até pela experiência sensorial mesmo. A arte, ela comunica com todas as línguas, com todas... Ela tem essa universalidade nela. E me tocou muito mesmo não sendo uma manifestação com que eu tivesse tido contato antes. Então também como que foi colocar isso em tela para comunicar com todo mundo sem precisar esmiuçar nenhum tipo de explicação. E uma última pergunta que eu nem ia fazer, eu nem tinha planejado fazer, mas é que sua resposta anterior me deixou curiosa, que é sobre como você pegou essas referências masculinas que você falou que teve para fazer o mercado e transformou elas através do seu olhar de diretora feminina. Como você pega essas referências e imprime esse female gaze, se a gente pode chamar assim? Eu começo? A maneira como eu acabei usando os depoimentos
acho que foi tão... Eu uso esse movimento porque eu venho da dança e eu não sei traduzir de outra forma. Foi assim que eu expliquei para o montador como eu queria que os depoimentos entrassem. Então, eu não sei, para vocês jornalistas tem que traduzir. Mas os depoimentos, eles entram assim, talvez costurando o filme, e eles não estão associados, né? Quem está falando não é a mesma pessoa que está na tela, embora para quem está vendo possa sugerir. Mas eu acho que eles trazem informações que ajudam a apresentar o personagem, a apresentar a situação. Então, quando um deles fala que é o aqui e agora, que a vida é aqui e agora, a gente tem que viver o momento, a gente trabalha o ano inteiro, sofre pra caramba, a gente precisa ser feliz, né? E botar tudo pra fora, extravasar. Tem um depoimento que fala isso. Tem outro que fala da importância da divergência de passos. Eu acho muito boa essa expressão, né? Porque traz tanto a ideia da diversidade como da contradição, né? Então não existe um certo, um errado, a Laúça tem que dançar, é uma libertação. Então, tem outro depoimento que fala sobre o fato de que ali é uma família, ninguém quer ser melhor que ninguém, aí aparece lá, né, o estandarte da Laúça de manhinha, então é um coração de mãe, que não é fácil também botar uma agremiação na rua, que para isso que existe domingo, essa expressão é maravilhosa, para isso que existe domingo, para a gente ensaiar e ficar cada vez mais bonito. Então eu acho que tem uma explicação ali sendo costurada, mas que aparece com a mesma importância das imagens e das sonoridades. Então não é um filme cabeção, realmente, apesar de ter muitas cabeças de luz. Acho que ele vai trazendo a informação e isso ajuda quem é de fora a se aproximar. Falando desse universo feminino, né? Acho que é mais ou menos isso. Eu queria tirar a mulher ali da questão de ser abusada, de passar por situações que a gente passa no dia a dia. E eu acho que é uma consequência dos meus outros curtas de ter uma mulher que ela que causa o problema, né? Ela que causa o conflito. E o universo do mercado é um universo muito masculino. Eu já várias vezes fui para mercados onde eu gosto muito, mas é um universo masculino. Já fui expulsa, que eu estava com umas amigas que estavam se beijando e expulsaram a gente do mercado, porque realmente a gente tem pessoas muito mais tradicionais, pessoas... É um universo mais masculino. Desculpa aí os homens ali, cis aí. Mas eu queria trazer um novo olhar, assim, cansei de escrever sobre a mulher que passa por situações e que, meu Deus do céu, coitada. Ali eu queria que ela sentisse prazer mesmo matando. Deixa eu aproveitar só, antes de responder a pergunta, eu estou nervoso. Aí a gente pula umas etapas importantes. Agradecer todas as perguntas. Eu não dei nem bom dia, eu senti que... não, aí todo mundo, bom dia, não sei o que, bom dia, não sei o que. Eu fiquei, então só... Não é mal educação, não é má educação, é só nervosismo. Mas agora, quanto à pergunta, eu acho que assim, primeiro que o didatismo ele tem uma coisa importante, né? A gente não gosta de ser didático demais, porque ninguém gosta de ser ensinado ou dito muito claramente assim, é isso que você deve pensar. Mas ser didático tem o seu valor, porque é como a gente aprende muitas coisas. Sinto que talvez a gente não tenha corrido nem o risco de passar pelo didatismo, porque a narração em si, que é a voz de Deus, né, geralmente no documentário, no caso Deus sendo Jordano Castro, um narrador maravilhoso também, né? A voz a gente era a parte mais inventada do filme. Então, ninguém ali vai entrar nesse filme falando assim, estão me dizendo o que dizer, ou o que pensar. Pelo contrário, e aí eu acho que tem algo muito brechtiano, vou pagar de intelectual aqui, porque o Brecht, eu sou também do teatro, né? Mas mais da área de teatro político. E o Brecht, ele tem uma coisa muito de trabalhar o que se chama estranhamento, né? Distanciamento, no sentido de que às vezes a gente vai ter que mostrar a realidade não para a pessoa olhar e falar assim, é assim, e sim para a pessoa dizer assim, é assim, não, vamos mudar isso, não quero que seja assim.
Então, quando a gente fala assim, é um episódio esquecido, não sei o quê, e eu sei que todo mundo fala assim, não é nada, para com isso, isso é mó mentira de caramba. Você está sendo o agente do seu próprio entendimento do filme e está se permitindo perceber o filme duvidando do filme, perceber o filme pelo seu próprio pensamento, entendeu? Eu acho que, de certa forma, ele tem um didatismo escondido ali, porque tem coisas que a gente quer que vocês pensem, mas elas podem ser pensadas, elas não precisam ser explicadas do tipo, vem com a minha versão e aceita tudo que eu digo. E isso é bom, sabe? A gente quer que... porque eu também não gosto quando falam assim, não, tem que deixar o público livre para pensar o que ele quiser. Mais ou menos, eu não quero... Né, que, sei lá, a gente sabe o que aconteceu, por exemplo, com Tropa de Elite, que disse, não, era uma crítica, mas eu não quero que o público saia pensando assim, não, o Capitão Nascimento é muito legal e vamos matar todo mundo. Se alguém pensar isso no meu filme, eu vou ficar puto. Então tem didatismo, mas eu acho que o didatismo tem que passar pelo pensamento crítico, sabe, das pessoas. E eu queria aproveitar aqui para passar pro Vinícius Gouveia também, que também é produtor executivo do filme, que queria falar um pouquinho. Claro. Oi, gente, meu nome é Vinícius. Só queria continuar a fala de Arnon também sobre as referências, né, e como me desenvolver. Eu estava 4 anos envolvendo no projeto e eu acho que toda essa narrativa... Não, mas é porque a gente filmar isso. E eu acho que uma coisa Epa! Uma coisa muito legal... Uma coisa muito legal do filme também é ter as referências, assim, que o resultado tá lá, porque é muito gramática básica de cinema, né? Mas também o que tem daqui de Pernambuco, né? É o filme BBC Olinda, que eu acho que é... Obrigado. Eu acho que é ter as referências, assim, externas, mas é um filme que bebe muito, acompanhando o Douglas, depois Arnon também, nesse processo de trazer o que também é local pra gente partir das nossas próprias referências. BBC Olinda, não sei se todo mundo aqui já viu esse vídeo, mas é um vídeo de carnaval que o pessoal tá fingindo que é da BBC, só que de Olinda, e está entrevistando vários políticos, naquela época tirando uma onda, trabalha através do deboche. Eu acho que isso é uma coisa muito nossa, que a gente trabalhou super bem, que é o deboche pernambucano, olindense, e também do Recife Frio, como comentaram, e, enfim, da crônica. Então, é isso que também traz pra gente, nem sempre as referências, a forma como a gente desenvolve os filmes, precisa ser de fora. Isso vai vir naturalmente, mas também vem de dentro, e a gente, acho que a gente tem um trabalho maravilhoso também de mediar pra galera, e eu acho que também trazer isso, sabe, as referências internas, não só do que vem de fora, assim, que foi um trabalho muito bonito acompanhado de vocês dois, 3, né? Era isso, vou ficar no meu lugar. Gente, agora vai ter a pergunta da Adriana, que vai ser a última, mas antes eu só quero resgatar um termo que eu acho muito importante para o Ecos Dourados. A gente está numa era da pós-verdade, da fake news, mas tem um termo muito bonito que se encaixa maravilhosamente no Ecos de Olinda, que é uma mentirada gostosa. Porque mentirada é o que a gente quer ver no cinema também. Oi, gente, bom dia. Adriano do Portal Metrópolis. Eu queria começar dando muitos elogios para a Tássia. Você tá linda nesse filme, linda. Se você der bobeira com aquela saia azul que você usa no final, eu roubo pra mim. Eu vou te dar. Mulher, vou cobrar então, viu? Mas eu queria resgatar uma fala que você fez, de que foi uma noite de cinema, né, muito nordestina, histórias claramente nordestinas, mas falam com o Brasil inteiro. Eu venho do Centro-Oeste e também teve a franquia do Bob's, que falhou na minha rua. Meu vizinho de porta também era um viúvo gay. Quando tem carnaval de rua, sempre tem um maluco me pedindo dinheiro numa fantasia ridícula. No mercado lá, Feira dos Goianos, já teve facada, já teve, assim, umas histórias nojentas. Eu queria saber como é que vocês acham que essas narrativas que parecem ser muito nordestinas, muito da realidade pessoal de cada um, podem conversar não só, né, com os espectadores, mas com esse cinema aqui brasileiro que a gente vê que está indo tanto lá para fora, está ganhando tanto reconhecimento de coisas que parecem ser muito nichadas, mas que na verdade falam com uma universalidade fantástica. E reforçando isso aqui que você disse, eu chamei o dia de ontem de Nordeste Day. É o Nordeste Day.
Nordeste Night, né? Exatamente, Nordeste Night. Mas é legal ter seu olhar, porque a gente acha que a gente está falando de uma coisa que só tem na gente, né? Só tá ali. Mas não, tem tudo. Eu acho que eu também não frequento os mercados de outros lugares, mas é isso, é confusão, é facada no baço. São várias. É um matando o outro. Eu falo isso numa maior tranquilidade. Por favor, não editem essas partes, por favor, e coloquem só. Eu gosto de sangue. Eu gosto de sangue. Morre alguém que facada no baço. Facada no baço, né? Pro meu próximo filme. Então, assim, é um universo. Eu fico feliz, assim, te escutando. O figurino tá lá em casa, lá em São Luís. Mas eu vou te passar essa saia, tá maravilhosa. Não tá suja de sangue, eu lavei depois. Mas é isso, é bom escutar isso, porque eu acabo que a gente fica, a gente tem no Nordeste esses mercados e, enfim, o nordestino ele tem essa glória de se estar em tudo quanto é lugar. Eu conheci muito, em São Paulo, quando eu morei em São Paulo, eu conheci muito mais nordestino do que paulista. E os mercados são feitos por nordestinos e acaba que tudo, a gente se mistura e tá tudo certo. E é isso, eu não sei se eu falei, porque eu já não tô, essa hora eu nem comi nada. E eu já não tô mais nem compreendendo o que eu tô falando, eu tô com medo de falar besteira. Eu tô do mesmo jeito que você, já tô com medo de falar besteira. Tô com medo de falar besteira aqui. Bom, acho que é isso, Maria. Desculpa se eu falar besteira, porque eu tô adorando esse debate. Muito boas as perguntas, fazer coro aí no bom dia a todos. Cheguei atrasada aqui e falei bom dia. Realmente os nordestinos estão no Brasil inteiro, então acho que essa capacidade de comunicação também tem a ver com isso, né? O filme, o meu já foi apresentado na Mostra de Cinema de Tiradentes, no Festival de Curta Rio, e vem sempre muita gente falar, eu sou de lá, minha avó era de lá, meu pai era de lá. Então tem um pouco isso, né? A comunicabilidade passa por essa infeliz história também, né? De migração, né? dos nordestinos para o resto do Brasil, principalmente para o eixo sul-sudeste e um pouco centro-oeste. Mas essa tradição de se vestir, ter máscara de corpo todo, está presente no mundo, né? A gente tem aí essas referências africanas, né? De rituais africanos, mas eu lembrei agora uma outra referência do filme, do Gorila de Saco, da Vila Vintém, o filme Mandinga de Gorila, de José Gonçalves, né? Recente. Então eu acho que o Cazumbá, no Maranhão, enfim, tem várias figuras, né? Que são esses mascarados, o bate-bola no Rio de Janeiro, os homens moita no interior também. Então, essa figura muito popular, né, porque geralmente são manifestações das mais periféricas e mais comunitárias, né? O gorila de saco é considerado muito mais popular e mais pobre, né? São as camadas mais pobres que fazem gorila de saco porque já acham o bate-bola uma coisa de elite. Então, para você ver, o urso também, um pouco essa relação com o papangu. Não, a gente não tem dinheiro para fazer um papangu, a gente faz um urso. É a coisa mais barata que tem, mais acessível. Então, acho que passa um pouco por aí, por essa realidade da precariedade, né, artística da nossa população. A gente faz com o que tem. Bom, gente, vamos... desculpa, vocês vão complementar? Não, era só uma coisa. Não, então, por favor. Não, é sobre... porque a gente acabou não falando de referências, né? E eu acho que tem tudo a ver assim, com essa pergunta. Algumas das referências que Pedro me mandou quando eu estava escrevendo o roteiro foram Pequena Miss Sunshine, que falaram aqui, porque eu acho que inicialmente ele queria fazer um road movie, só que a gente acabou terminando com um road movie. E... Para continuar a história. Exatamente. E outra referência era a própria música, Velha Roupa Colorida, de Belchior, que não era o título do filme, mas quando eu estava escrevendo o filme, eu fiz, não, tem que ser o título do filme, porque tem tudo a ver. E eu acho que é isso que, em trazer o Nordeste, enfim, falar disso, vem muito dessas referências, assim, a gente estava tentando fazer, durante o processo de fazer o filme, assim, eu me referia ao filme como um filme que se minha mãe assistir, ela vai entender. Porque todos os filmes até hoje que eu fiz, a minha mãe assistia, ela falava, tá. Você tá fazendo filme, o povo tá gostando, tudo bem. Mas ela não entendia muito bem o que estava acontecendo. E eu acho que nesse, ela vai entender.
Então, a gente estava tentando fazer um filme um pouco mais pop, mais acessível, Sessão da Tarde, enfim. Não Sessão da Tarde ruim, Sessão da Tarde bom. Mas é isso. E também tentar pensar em como a gente faz esse filme aqui, sabe? Em Bezerros, assim, a referência do... Toda esquina vai ter um velho ranzinza, assim. Tipo, como é que a gente trabalha esse velho ranzinza dentro do filme, enfim. Eu acho que é mais ou menos isso, assim. A coisa de tentar contar uma história que todo mundo vai entender, mas ao mesmo tempo sem perder o traço cultural da gente, o sotaque da gente, coisas que são tão importantes. Deixa eu fazer uma perguntinha, porque você falou da música do Belchior, eu queria saber como que vocês conseguiram os direitos, não só do Belchior, como da Elis, que é mais caro ainda. Saco jurídico, gente. Do ponto de vista legal, só para esclarecer para quem não é da área e está aqui vendo, como é um curta que é no festival, é um uso não comercial, ele pode ser feito sem os direitos, só que se ele quiser licenciar, aí que ele vai ter dor de cabeça. E festival pode passar. Por isso que eu não recomendo qualquer pessoa que venha falar comigo de roteiro, fazer algum tipo de consultoria, eu por mim, não se liga uma câmera sem o direito autoral garantido. Mas cada um segue seu caminho. Então, mas se tivesse que mudar, de repente que vocês vão estar aí em algum streaming, o título pode manter. Ali a música, ele pode colocar qualquer outra na vitrola que mas não seja eu conheço muitos diretores, desculpa interromper, Miguel, e diretores que só vão na fé. A maioria das pessoas do cinema brasileiro que eu conheço vai na fé. Se eu fosse descobrir... Aí depois o filme demora... Eu não faria. Aí depois o filme demora 2 anos para estrear e ninguém sabe por quê, né? E aí, assim, uma coisa que não acontece. Aí você escreve um texto, um site dizendo que vai dar problema, aí o produtor fala com você, se você está totalmente errado, fica atrás de 2 anos para estrear, e o errado é você. O Belchior deixou psicografado. Na verdade, o que se licencia no filme é o fonograma. E aí o fonograma que compõe a composição, né, o arranjo instrumental e a voz do artista, mas a música pode permanecer desde que regravada com outra artista. Cover ali. É uma outra gravação. Outra gravação. Aí tem que licenciar na composição, no caso, né? É mais fácil, né? Mas eu posso no processo. Aí o filme não foi gravado com processo é menor. Então, a gente vai terminar esse debate. Antes de terminar para valer, eu quero que a gente fique aqui em pé e vocês dois venham para cá para a gente fazer a foto oficial, para sermos pegos pela lente de Felipe.